Olá, meus irmãos e amigos, estamos dando sequência a esta série de estudos com base na carta de Paulo aos Efésios. O tema do nosso estudo é Carta aos Efésios para o nosso tempo. Sim, é um jogo de palavras, já que a carta foi escrita nos anos 62 ou 63 depois de Cristo. E Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele escreveu 4 cartas quando esteve preso, e essa é uma delas. É interessante que, comparada com a carta de Paulo aos Romanos, eu poderia dizer que esta é uma mini exposição teológica, uma mini exposição da teologia sistemática bíblica, uma vez que Paulo sintetiza aquilo que ele apresentou na carta aos Romanos, nessa carta aos Efésios. É importante que todos nós estudemos, leiamos, meditemos e guardemos as informações presentes nesse texto, porque mais do que informações, são verdades eternas que devem ser cridas e praticadas na vida daqueles que temem a Deus. Essa carta é um compêndio, sim, teológico, porque fala das questões celestiais, da origem e o propósito da humanidade, do pecado do homem, da salvação, dos conflitos que há, nas batalhas que existem entre o mal e o bem, a vitória total de Jesus sobre o diabo, sobre os anjos que o seguem, sobre a morte. Então, é muita coisa que está presente nessa carta que é importante que nós a estudemos com muito cuidado e zelo. É claro que o meu propósito aqui não é esgotar todas as informações que estão aqui presentes e nem fazer uma interpretação profundamente densa, tensa, mas apenas se aprofundar dentro do que for possível e o tempo permita, para que nós conheçamos mais sobre aquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é o terceiro estudo, nós vamos então para a terceira parte e última do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. No primeiro estudo, abordamos os versos 1 e 2 na introdução. Depois, na sequência, comentamos os versos 3 a 14. E agora, vamos para a terceira e última parte do capítulo 1 de Efésios, que diz assim, nas palavras do escritor Paulo, e eu uso aqui, só para o seu conhecimento, a tradução da NVI. Diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas essas coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, cada vez que lemos a palavra de Deus nessa carta de Paulo aos Efésios, nós ficamos maravilhados com a sabedoria que Deus deu a Paulo e a inspiração que o Espírito Santo lhe deu para escrever aquilo que foi o propósito de Deus. Nesse contexto em que Paulo estava escrevendo, como já falei anteriormente, a razão dessa carta teve várias. Uma delas para encorajar aqueles que estavam desencorajados, mostrar-lhes que eles eram amados do Senhor e participantes da família
de Deus. Mas aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo coloca aqui uma frase que é muito comum ao longo dessa carta. Por essa razão, se você observar, com base no que foi dito antes, então ele apresenta novos argumentos ou explica a razão de suas atitudes, dentre elas a oração. Ele está explicando por que iria orar ou estaria intercedendo pelos efésios, crentes em Cristo Jesus, naquela cidade grande, a cidade de Éfeso, na Ásia. Pois bem, qual era a razão, ou melhor, qual era o conteúdo dessa oração? Por que Paulo estava orando? Qual que propósito? Ele diz, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos. Paulo estava aqui, de alguma forma, elogiando aqueles crentes que tinham declarado a sua fé. O que Paulo ouviu falar dos cristãos na cidade de Éfeso, que eram cristãos verdadeiros, cristãos que tinham dado testemunho de sua fé e do seu amor ao Senhor Jesus, demonstrando esse amor para com outras pessoas. É interessante que, se nós compararmos essa carta que ele escreveu com a carta que João escreveu, amando de Jesus também, à igreja de Éfeso, a gente percebe um pouco de diferença quando o assunto é amor. Paulo aqui possivelmente estava falando nessa igreja que ainda estava iniciando, uma igreja, digamos, recém-formada. Ele foi o primeiro pastor dela, a pastoreou por 3 anos em média. Mas quando João escreve a carta de Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz assim através do escritor: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. No início, os crentes em Cristo na cidade de Éfeso tinham um amor assim extraordinariamente maravilhoso, cuidando, zelando, acolhendo, demonstrando, testemunhando do amor de Cristo através do amor que eles manifestavam em palavras e atitudes. Com o passar do tempo, porém, eles se esfriaram no amor. Eram zelosos na prática, no questão da doutrina, porque eles foram bem doutrinados por Paulo. Mas, quanto ao amor, estavam frios. E Deus não quer uma coisa em detrimento da outra. Deus quer fervor realmente doutrinário, segurança doutrinária, firmeza na palavra, mas um amor também que se manifeste em palavras e atitudes para com os outros, sejam da igreja ou de fora dela. O importante é que esse amor se manifeste como expressão do amor do Senhor. Nesse caso, da carta aos Efésios, Paulo elogiou aqueles cristãos que estavam testemunhando da sua fé e do seu amor em Cristo. Olha que Paulo estava preso, mas o que ele ouviu deu a ele motivo de gratidão, dizendo: que bênção saber dessa igreja fervorosa na fé e atuante na demonstração do amor. Eu queria que Jesus, que olhar para você, para mim hoje, olhar para a igreja da qual nós fazemos parte, uma igreja fervorosa na fé, na doutrina, firmada na rocha, mas também uma igreja que demonstra amor, principalmente numa época em que os corações estão, muitas pessoas estão sem empatia, sem se preocupar com o outro. O apóstolo Paulo continua então no verso 16 dizendo: não deixe de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Como é importante realmente a gente interceder. Paulo foi pastor daquela igreja, e embora não estivesse mais à frente daquela obra, como a gente costuma falar hoje, embora não fosse mais o pastor titular daquela igreja, ele estava agora preso, ele estava em outro lugar, ele não se apartou daquele povo, deixando de orar por eles. Ao contrário, mesmo distantes, mesmo separados uns dos outros, Paulo estava conectado àqueles irmãos, dizendo: eu não deixe de dar graças a Deus por vocês e orar por vocês. Como é importante orar uns pelos outros, porque, meu querido, embora a gente esteja distanciados por causa da Covid, a quarentena, o isolamento, o distanciamento social, nós podemos orar uns pelos outros. Ore pelo seu pastor, ore pelos seus líderes,
ore pelas suas ovelhas, ore por aqueles que fazem parte da igreja, ore também por aqueles que não fazem parte da igreja, porque a igreja cresce de fora para dentro. Se nós não amarmos e não intercedermos, como é que nós vamos ganhar outras pessoas para Jesus? Paulo, portanto, fez da igreja de Éfeso, dos seus participantes, alvo constante de sua oração. E aí ele coloca aqui uma coisa muito interessante. O que ele pedia? E é longo o pedido, mas é interessante nós observarmos. A primeira coisa que ele coloca como razão do seu pedido pelos cristãos em Cristo na cidade de Éfeso é o seguinte, verso 17. Peço que o Deus de nosso Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Ou seja, Paulo disse, eu oro para que Deus dê a vocês realmente entendimento, que vocês compreendam, que vocês conheçam mais de Jesus. Como a gente pode observar, o foco, o centro da temática, digamos assim, dessa carta é Jesus. Se você ler assim de uma vez só os 6 capítulos de Efésios, o centro dessa palavra, dessa carta é Jesus. E aqui fica mais evidente, como nós já lemos nos versos 13 a 14, ele diz, eu oro para que Deus lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus, no pleno conhecimento do Senhor. Ou seja, o que Paulo queria é que aqueles crentes conhecessem mais a respeito de Jesus. Você pode falar de futebol, você pode falar de política, você pode falar da Covid, pode falar de muita coisa, mas tudo tem que apontar, tem que direcionar para o Senhor Jesus. Karl Barth, a ele é atribuída a seguinte frase, que o crente deve ter numa Bíblia um jornal, ou numa mão, um jornal, e na outra mão a Bíblia. Numa mão ele segura o jornal e na outra mão a Bíblia. E aí perguntamos, mas por quê? Porque segurando o jornal, ele acompanha as notícias que acontecem no mundo. E com a Bíblia, ele aponta para as respostas em Jesus. É interessante isso. De fato, Paulo disse, eu quero saber o quanto vocês sabem de Jesus. Eu quero saber se vocês estão fortes e firmes na fé em Jesus. É isso que realmente Deus espera de cada um de nós. E aqui no verso 18, ele aponta também outro motivo pelo qual ele intercede pelos cristãos em Éfeso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, eu oro para que vocês sejam capazes de compreender. Ele usa uma expressão que é uma metáfora. Ele diz assim, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Em outra tradução diz, eu oro para que sejam iluminados os olhos da vossa mente. Nesse caso, mente e coração têm o mesmo significado. Qual é? Entendimento. Mente e coração é a sede dos pensamentos, é a sede das decisões. Você pensa, você avalia, você argumenta, vê os prós, vê os contras e então decide. Na verdade, por exemplo, eu estou nessa sala, aqui do meu lado direito está entrando a luz natural e do lado esquerdo tem uma luz artificial. Ou seja, de um lado tem a luz do sol, do outro lado tem uma luz de LED, que está apontando para mim para melhorar a iluminação desse ambiente. Se aqui se fosse noite e não houvesse nenhum tipo de luz artificial, estaria tudo escuro. Logo, eu não poderia ver as coisas que agora ficam evidentes aos meus olhos. Ou seja, revelação é aquilo que Deus já apresentou para você, para mim, para todos nós, na palavra dele. Já está posto, já está revelado. A Bíblia é a revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para todas as pessoas. Não há nada de novo a ser revelado.
quando alguém se insurge, levanta e diz, olha, Deus me revelou alguma coisa nova para vocês, é melhor você então parar e avaliar, ponderar e checar com a Bíblia. Por quê? Deus encerrou a sua revelação para nós. Através da natureza, ele se revelou ao homem e ele culminou essa revelação passando pelos profetas, sonhos e visões e realmente colocou Jesus como o ápice da sua revelação, ou seja, não há mais nada a ser revelado, porque tudo ele já revelou em Jesus Cristo por meio de sua palavra. Porém, para nós entendermos o que já foi revelado, precisamos de luz, de entendimento. E o Espírito Santo é que clareia a nossa mente, traz luz à nossa mente para entendermos o que já foi revelado. Por isso que ele diz, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, da vossa mente. Então, não pegue ao pé da letra essa frase, mas entenda que Paulo estava orando por aqueles cristãos. Eu oro para que Deus lhes dê iluminação para entenderem realmente o que está escrito. Deus quer que você entenda. Há muita gente que conhece a palavra, mas pouca gente a entende e muito menos a pratica. Porque não adianta você ler a palavra e não entendendo como vai praticá-la. Então, é preciso ler, é preciso entender para então ser praticante dela, e tudo isso quem faz na nossa vida é o Espírito Santo. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, disse Paulo em outra tradução. E ele diz assim, eu oro para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E que esperança é essa? Ele diz aqui, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, a esperança é o que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Meu querido, o mundo está difícil, a Covid-19 está aí nessa pandemia mundial, obviamente que é uma redundância, pandemia já nos dá uma dimensão daquilo que aflige as nações inteiras. Sabemos que há muita dificuldade, agora há pouco você está acompanhando pelas mídias e pelas TVs a grave explosão que aconteceu em Beirute, vítimas enormes em quantidade, feridos, como também a Covid. Então, o mundo vai de mal a pior, seja por situações de intempéries, seja por acidentes, outros dizem que foi atentado, não sabemos. Sabemos que as coisas estão assim, vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas apesar de tudo isso, nós temos a esperança em Cristo Jesus, que é a herança. Deus garantiu em Cristo Jesus nos levar para a glória dele. Se você ler os versos 13 e 14 desse capítulo 1, você vai saber, vai lembrar que o Espírito Santo é o penhor. Primeiro é o selo, garantia de que somos de Deus, de Jesus. E ele é o penhor, garantia de que Jesus virá para nos levar para a sua glória. E ele continua aqui no verso 19, explicando sobre essa esperança. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Na verdade, o verso 19, ainda falando sobre os motivos pelos quais ele ora, ele diz, eu oro para que vocês possam entender a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Poder é uma outra temática presente no livro, nessa carta aos Efésios, mas esse poder que vem de Jesus, porque Jesus tem todo o poder. Jesus tem toda a autoridade. Ele diz, faça e é feito, venha e acontece, e ele tem toda a autoridade, todo o poder. Ele tem toda a autoridade, todos são sujeitos e todos obedecem a ele, e ele tem todo o poder de realização. A gente vai ver isso no capítulo 3, no capítulo 6 dessa carta. Mas aqui Paulo já diz esse destaque para realmente o poder, a igreja de Jesus, os cristãos. Nós precisamos entender, saber e crer que para Jesus tudo é possível. Ele curou cegos, deu vista
aos cegos, fez aleijado andar, surdo passou a ouvir, mudo passou a falar, leprosos foram curados. Ele tem todo o poder, dando vida e restou mortos. E não só naquela época, mas ainda hoje ele faz para a glória do nome dele. E aqui diz no verso 20, falando aí sobre o poder, explicando. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. E aqui é interessante Paulo falando de Deus. Deus e Jesus, Pai e Filho, respectivamente falando, têm todo o poder. Cristo, enquanto esteve nesse mundo, durante os 3 anos de ministério, ele fez coisas que ninguém podia imaginar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem poder para curar? Quem é esse que até os demônios se submetem a ele? Quem é este? As pessoas ficaram maravilhadas. Quem é este que fala com autoridade? As pessoas ficaram maravilhadas com o poder de Jesus. Mas aí, Jesus ressuscitou vários mortos. Os três mais famosos atos de ressurreição, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, em tempos diferentes. A filha de Jairo, morta há poucas horas, o filho da viúva de Naim, morto já há um tempo, já ia o seu corpo ser sepultado, e Lázaro, que já estava morto há 4 dias, cheirando mal o seu corpo. Cristo ressuscitou. Mas quando Cristo morreu na cruz, por você, por mim, por todos nós, a Bíblia diz que o seu corpo foi sepultado num sepulcro aberto, separado por José de Arimateia. José de Arimateia e Nicodemos prepararam o corpo e sepultaram Jesus, o corpo dele naquele lugar, naquele túmulo. Naturalmente que os discípulos poderiam ficar, e agora? Como vai acontecer? O que será das suas promessas? O que será da sua palavra? Ele prometeu que iria ressuscitar. Mas como? E aí então, Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele explica para aqueles crentes de Éfeso, que não eram judeus, eram de outra origem. Então ele fala, esse poder que Deus tem, esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Foi Deus. Deus ressuscitou. Mas foi uma ressurreição diferente daquelas feitas por Jesus. Por quê? Todas as pessoas que Jesus ressuscitou, fisicamente, elas vieram a morrer outra vez. Naturalmente que a filha de Jairo cresceu, não sabemos a história dela, o final, mas ela cresceu, se desenvolveu, poderia ter chegado à juventude, ter casado, ter filhos, mas um dia morreu. O filho da viúva de Naim também, ele pode ter crescido, se casado, ter filhos, mas também morreu. Lázaro foi morto pelos escribas e fariseus, pelas autoridades, que enciumadas viram que Lázaro estava sendo muito procurado, e por causa da morte, da ressurreição de Lázaro, muitos passaram a crer em Cristo. Então, por inveja, por raiva, eles mataram Lázaro. Ou seja, todos os que ressuscitaram pelo poder de Jesus foram mortos ou morreram. Mas, e quanto a Jesus? Não, Jesus é diferente. Paulo explica aqui no verso 20 que Deus ressuscitou Jesus e deu a ele um corpo glorificado. Cristo nunca mais iria morrer, porque ele é a primícia, ou ele é as primícias dos que dormem. Ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Um corpo glorificado, e com esse corpo glorificado ele foi para o céu e está assentado à destra do trono de Deus nas regiões celestiais. Esse lugar que não foi criado por Deus, esse lugar, esse céu onde Deus está, é a morada eterna de Deus. Cristo já existia, Cristo já estava lá, porque João 1, verso 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, com Deus, criou tudo. Por isso que Cristo falou em João 17, nos primeiros versículos, Pai, eu te glorifiquei fazendo tudo, e agora vou
para junto de ti, para aquela glória que eu tinha antes de vir ao mundo. Ou seja, Jesus é Deus e ele, ressuscitado dentre os mortos, foi para o céu e está nas regiões celestiais à destra do trono de Deus. Estevão, o primeiro mártir dos crentes, enquanto estava sendo apedrejado, ele disse para aqueles seus ouvintes: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Que coisa maravilhosa! E aí, então Paulo continua no verso 21. Muito acima, falando de Jesus, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O apóstolo Paulo reconhece quem é Jesus. E Jesus, uma vez ressuscitado, foi para o céu, e diz aqui nesse texto, ele tem um poder que está acima de todo governo e toda autoridade. Jesus está acima de todo poder, domínio e autoridade que existam e de qualquer nome, seja naquela época, como ele fala, nesta era ou naquela de vir. Ou seja, Jesus é o Senhor absoluto. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, eu recomendo que você leia, Paulo fala a respeito de Jesus e dizendo: e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que só Jesus é Senhor. E Paulo fala também que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não há nenhum outro nome semelhante ao nome de Jesus. Todos estão debaixo do poder de Jesus. Que coisa maravilhosa! O nosso Senhor, o nosso Salvador é soberano. Ele reina de forma soberana. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou melhor, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há ninguém comparável a Jesus. Por isso que ele diz aqui no penúltimo versículo de Efésios 1, verso 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Paulo está falando de Jesus, mas ele fala da igreja, que é um tema muito recorrente nessa carta. A igreja na terra tem o poder que recebeu de Jesus. Que coisa maravilhosa! Aí, Paulo está reconhecendo aqui e dizendo para aqueles cristãos que a instituição mais poderosa do mundo é a igreja de Jesus. Sim, há poderes, há reinos poderosos, com poder bélico, poder de guerra, de destruição, há governos com milhões de soldados prontos para a batalha, mas ninguém se compara à igreja de Jesus. Nada se compara à igreja de Jesus. A igreja de Jesus é invencível. Por quê? Não por ela mesma, mas por Jesus. Jesus recebeu todo o poder e Jesus exerce todo esse poder na igreja. Não é o templo, meu querido. Os templos, os prédios lá de Beirute ruíram, como terremotos, maremotos, tempestades põem abaixo todos os grandes edifícios. Mas a igreja de Jesus, como corpo de Cristo, não tem comparação. É isso que Paulo fala no último versículo, que é o seu corpo, falando da igreja. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja é o corpo de Cristo. Você não está sozinho se você é de Jesus. Você tem de Jesus toda a condição para enfrentar as adversidades da vida. Nós somos alvos do amor de Jesus e nós podemos viver neste mundo exercendo o amor, a fé e o poder. Claro que o poder pode encantar algumas pessoas. Simão, o mágico, queria o poder, Simão, o mágico, queria o poder de Pedro para o quê? Chamar atenção para si. Quem quer o poder pelo poder se equivoca. A igreja é para servir e não para ser servida. A igreja é para falar do amor de Deus e não para exercer autoritarismo,
ser ditadora, impor medo, pavor nas pessoas. A igreja é para exercer o poder, não contra outras pessoas, mas contra as obras da maldade, para que o nome de Jesus seja glorificado em toda e em qualquer situação, em toda e em qualquer circunstância. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe nesse estudo hoje. Agora nós concluímos o terceiro estudo de Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios para o nosso tempo. Que Deus te abençoe, hoje para todo sempre. Amém e amém.